paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos em mais uma pré-aula da classe dos jovens aqui no nosso canal da ADC Educacional. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixe o seu comentário, sugestão, opinião, perguntas, estaremos aqui para servi-los. Nesta oportunidade, nós vamos para a lição de número 10. Bendiga ao Deus Criador. Texto do dia, texto áureo, texto em ênfase, está no Salmo 104, do 1 ao 35. Bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, Tu é magnificentíssimo. Que palavra difícil, hein, produção? Estás vestido de glória e de majestade. Bendiz a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. A síntese: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência, por isso somos chamados para louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. Nós temos 3 objetivos: explicar a glória e a majestade de Deus apresentada no Salmo 104, conscientizar de que Deus governa a criação e saber que o Salmo 104 é um convite para nos deleitarmos no bem do Senhor. Texto bíblico em classe, temos bastantes versos aí, e recomendamos, novamente enfatizamos essa dinâmica de colocar cada jovem, cada aluno ler um texto para envolvê-los na sua aula. Nesta lição estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e da majestade divina. Veremos também como Deus governa a criação, destacando o seu poder criador, ordenador e sustentador. E, finalmente, refletiremos a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, meditar em seus feitos e bendizê-lo para sempre. Esta lição é um convite para, a partir da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual. Primeiro tópico: a glória e a majestade de Deus. Estrutura do Salmo 104. O Salmo 104 inicia e encerra com a seguinte expressão: bendiz a minha alma ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Muitos estudiosos remontam o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis. Meus amados, lembrando que as nossas pré-aulas são subsídios. O que são subsídios? Complementos, coisas nas entrelinhas que possam te ajudar, edificar aí a vida do professor e ajudar na sua aula, auxiliá-lo. O Salmo 104 é uma canção, é um louvor, é uma celebração a Deus que nos ensina, que tem um convite a nós celebrarmos ao Senhor diante de algumas revelações, informações, saber, convicções. Falando sobre celebrações, existem bênçãos enrustidas nas celebrações, porque no reino de Deus, tudo que você celebra, tudo que você agradece, multiplica. Quando Jesus iria fazer alguma multiplicação, ele não fazia um abracadabra, ele não fazia uma magia toda misteriosa, não. A Bíblia diz que ele pegava o pãozinho, o peixinho, erguia para o céu e dizia: Pai, graças eu te dou, porque tudo que você agradece, cresce. Isso está incluído no contexto de celebrações. Uma vida de celebrações é uma vida de um autêntico adorador. Por isso que o vosso adversário, o nosso adversário, o inimigo, ele tenta roubar as nossas celebrações, o cântico, a beleza da adoração. Nós temos conquistas, mas não temos celebrações. Muitos, o inimigo já conseguiu roubar as celebrações. Então o salmista está celebrando ao Senhor. Não obstante as adversidades que temos todos os dias e até Jesus voltar, o Senhor Jesus que no mundo tendes aflições, não é? Tereis, né? Tendes, nós temos todos os dias, a igreja é afligida, o povo de Deus é afligido, mas as provas não podem roubar as nossas celebrações. Então o Salmo aqui está nos convidando a celebrarmos ao Senhor.
E vai implicar sobre a criação. Celebrar pelo quê? Porque Ele é o Deus todo criador, criou todas as coisas, nos amparou. Aí vamos ler ali, ó. Deus está uma letra pequena, mas aí a nossa produção lá coloca na tela. Deus está vestido de glória e majestade. Os versículos 1 e 2 dizem que Deus está vestido de glória e de majestade. Além dos céus serem uma cortina, as águas, o vigamento da sua morada, vigamento vem de viga, vem de sustento, de pilar da sua morada, bem como os anjos e ministros, ventos e labaredas de fogo. Então eu vou celebrar pelo quê? Celebrar por esse Deus todo criador. Quando eu olho para a criação, eu celebro ao Senhor, eu levo uma vida de adoração. Quando a gente olha para a criação, para a beleza da criação, para a organização das coisas criadas, sabe, aquela informação, aquele visual magnífico, é impossível admitir que é fruto do acaso. A minha mente, alguém em sã consciência, não consegue aceitar de que isso é fruto de um acidente, de um Big Bang, de um ato primordial que numa explosão ocasionou tudo isso. Isso não emanou do acaso, de uma explosão. Ao olhar para a organização, ao olhar para o alinhamento, ao olhar para a natureza, para a criação, automaticamente nós entendemos que existe um Criador. E ao entender quem é esse Criador e o carinho que Ele tem, o amor que Ele tem para conosco, então nós celebramos ao Senhor diante dessas informações. Deus governa a criação. Deus governa tudo. Vamos lá. Deus criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós, os cristãos. Ela responde às perguntas de onde viemos, qual é a nossa origem, para onde vamos, são as perguntas que remotam o sentido da vida. Outro ponto, Deus ordenou e Deus sustenta a criação. Deus não apenas criou, mas Ele ordenou a sua criação. Certo filósofo da antiguidade disse que o próprio do sábio é ordenar. Deus é sábio, Deus é todo sábio. E por isso ordenou a sua criação. Pense no ciclo, nas estações do ano, o verão, o outono, o inverno, a primavera, tudo ordenado pelo Criador. Então, quando eu olho a criação, eu vejo esta organização, eu vejo que Deus organizou, ordenou. Deus não criou uma coisa assim, vou criar qualquer coisa, não. Mas a Bíblia diz que o Deus que ordena é o Deus que sustenta. A Bíblia diz que o próprio Senhor que deu ordem aos mares, às águas, elas têm um limite. Já percebeu ali a beira da praia? Você que mora numa cidade litorânea, eu já tive o privilégio de morar durante 15 anos numa cidade litorânea, é incrível. O mar só vai até ali. Alguém pensa, isso é de ordem natural. Não, o Deus que criou é o Deus que ordenou limites, organizações. Nós sabemos que o que acontece com o planeta Terra são resultados da má administração humana, do péssimo cuidado. Então, o Deus que ordena é o Deus que sustenta. Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Deleitar-se no Senhor. Cantarei ao Senhor por tudo que Deus fez e faz. O salmista diz, cantarei enquanto eu viver. É um convite para viver de maneira que a vida seja digna de louvar a Deus. Assim, cante ao Senhor porque Ele criou você. Cante ao Senhor porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor porque Ele sustenta a sua vida. Bendiz a minha alma ao Senhor. Finalmente o salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Lembre-se de que a expressão bendiz a minha alma ao Senhor também inicia este salmo. Fica claro, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas ou em nossa vida, diz o autor, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus. Então, ao olhar a criação, ao perceber as coisas, nós louvamos a Deus e percebemos o cuidado de Deus. O salmo que não é um salmo pequeno, não é um cântico pequeno, o salmo 104, que é o nosso salmo em ênfase aqui, o nosso texto, nosso embasamento, ele começa com um convite. Bendiz a minha alma ao Senhor. Percebe de uma forma poética como o salmista conversa com a alma? Como os salmistas conversavam com o coração? Isso é uma dinâmica não só psicológica, pedagógica, espiritual também. Para você que está em casa, quando você olha para a natureza, quando você olha, eu não sei produção, mas a nossa câmera aqui, ó,
eu não sei se pega bem aqui, aqui tem uma paisagem aqui, eu não sei se pega só o croma aqui, ô Adriano, aqui a nossa aula é meio dinâmica, mas nós temos paisagens aqui nas telas aqui. Quando você olha para o cuidado, quando você olha para os detalhes, você percebe o cuidado de Deus. Você percebe o cuidado de Deus com os passarinhos, com os insetos, com as flores, com a natureza. O próprio Jesus disse no Mateus capítulo 6, que o Deus que cuida dos passarinhos, Ele cuida também de você. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que há de comer, vestir. Então, meus amados, essa dinâmica de celebração, essa dinâmica de conversar com o coração, isso não é coisa de doido, não. Isso é coisa de gente crente, de salvo, de gente que está ali, porque o nosso culto é racional. Você já conversou com o seu coração? Que é isso, irmão Max? Quando você estiver ansioso, atribulado, diga ao seu coração, quem és tu, coração, para duvidar da promessa de Deus, duvidar do cuidado de Deus? Aquieta a alma. Olha tudo o que Ele fez, Ele sustenta. Será que Ele não vai sustentar a sua casa? Será que Ele não vai sustentar a sua vida? Então, o Salmo começa com bendiz a minha alma ao Senhor, e o Salmo termina convidando a alma para louvar ao Senhor, nosso Deus. Conclusão: nesta lição contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas, não somente as criou. Ordenou todas as coisas e não somente as ordenou. Ele sustenta todas as coisas. Isso é muito consolador, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco. Por isso, esse é o tempo em que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras, em bendizê-lo verdadeiramente. Que Deus em Cristo, através do Espírito Santo, lhe conceda uma abençoada aula para os seus jovens. Que Deus preserve essa juventude que tem fome e sede pela palavra de Deus. Deus é contigo, professor. Não desanime. O Senhor está contigo nesta missão. É árduo, é demorado, às vezes o processo é lento, não importa a velocidade. O importante é você estar na direção que Deus te deu. Tem gente correndo, mas correndo para o lado errado. Você está na direção que Deus te deu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço do seu irmão em Cristo, irmão Max Milha. Deus abençoe em nome de Jesus.